Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos assistir o resumo de Power Ranger RPM. O canal Mundo Geek fez esse resumo de toda a história desse mundo incrível de Power Rangers. A gente já assistiu Power Ranger CPD, Power Ranger Força Mística e agora vamos pra RPM. Então não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, tá certo? Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo. E vamos embora, dar aquela assistidinha, né? Então não se esqueça de se inscrever no canal. O link da descrição tá aqui embaixo pra ir direto lá pro canal das nossas lives. Vai ter bastante lives, que tá certo. A gente tá assistindo bastante coisas, jogando bastante, tá certo? Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo e vamos embora. Em uma terra pós-apocalíptica, depois que um vírus de computador mortal conhecido como Vendix destruiu a maior parte da humanidade, todos na Terra são forçados a entrar na cidade de Corinto. Afinal, este é o último refúgio seguro contra o vírus Vendix. Vai, Corinto! Coelho do Corinthians! E enquanto todos chegam em segurança a Corinto, um estranho bad boy, conhecido como Dillon, é visto fora da cúpula. E detalhe que o Dillon nem sabia ao certo qual era o seu nome, né? Porém, tentando encontrar um caminho até a cidade do Corinto, eis que outro ser desconhecido aparece no caminho do Dillon, prometendo ajudá-lo a levar até Corinto, que é justamente o nosso queridíssimo Zig. Você tá ficando maluco? Porém, de repente, Vendix envia um robô de ataque da geração 5 para atacar a cidade vulnerável, né? Porém, surgem três pessoas: Scott Truman, que é o líder, o Ranger vermelho; Flynn McAllister, que é o Ranger azul, que deve ser o Ranger azul mais inesquecível da história. O vermelho é perfeito, o preto é um bad boy, o verde é o engraçado e o amarelo é uma menina. E você, pra que serve? Cara, eu sou um merda, meu irmão. E simplesmente a Summer, a nossa queridíssima Power Ranger amarela, ou mais conhecida aqui em Salvador como Baianinha de Mauá. Você é o quê? Paranormal ou o quê? Baianinho de Mauá, meu Deus do céu, fala de fora. Então os três se transformam em Power Rangers e enquanto uma luta começa entre os Rangers e as forças do Vendix, Dillon e Zig assistem a batalha do carro do Dillon e é dessa forma que temos o primeiro contato com os Rangers RPM. Olha, essa é uma história longa, eu vou ficar feliz em contar tudo pra você no caminho. Pois é, vocês pediram, imploraram aqui nesse canal, gostaria de agradecer a todo mundo que comentou, vai estar aparecendo aí os prints. E hoje simbora fazer esse especial, contar a história completa de outra temporada maravilhosa dos Power Rangers, que é RPM, que é uma temporada que mostra o que aconteceria caso Dominique Toretto e o Brian tivessem morfadores. Power Rangers RPM. Hello my friends geek, na voz a nossa história em RPM continua, né, com o vírus Vendix enviando mais robôs, mais NPCs para poder destruir os Power Rangers, mas não teve jeito. A galera chamou os Megazords e no final eles salvaram o dia. Porém os guardas, eles prenderam Zig e Dillon, enquanto o Zig fingiu que era um cidadão e não sabia que era o Dillon. Esse daí é o famoso amigo da onça, né? Há um minuto atrás tava do seu lado e agora nem te conhece. Não, pessoal, tá tranquilo, olha só, eu sou amigo desse cara aí. Esse cara é um grande herói, é quase irmão meu. Ai, peraí. Senhor, ele é um infiltrado. Eu nunca vi esse sujeito. Porém foi revelado que Dillon é um humano que possui a tecnologia de Vendix dentro dele, né? Mas ele não sabe por quê. O Dillon não lembra de nada, não lembra de onde veio, não lembra do seu passado ou o próprio nome. Então na prisão, o Coronel Truman, que é o pai do Scott, ele interroga o Dillon e Summer pede pra falar com ele em particular e diz que não se importa de onde ele é, mas se importa pra onde ele está indo. É verdade. Porém mais tarde o Vendix, que é o líder da parada toda, ele revela pros seus outros dois coronéis a sua nova criação, simplesmente a Tenaya 7, que tem a forma humana. E calma que já já a gente vai entrar no arco da Tenaya, que é um dos maiores plot twists da história. É disso que eu tô falando. E detalhe que o bicho desse episódio tinha a mesma cara daquela marca lá do Bad Boy, que quando era criança era doido pra ter uma roupa do Bad Boy, mas não tinha dinheiro. Então o Flynn e o Scott não estão entusiasmados com o Dillon, acreditando que ele é totalmente uma máquina e não deve ser confiável. Porém o misterioso Dr. K, né, que é um computador e meio que o mentor dos Power Rangers, explica que o Dillon tem super implantes dentro dele, ou seja, o Dillon ele tem super força, agilidade, ele é humano equipado com modificações cibernéticas, ele é brabo. Me conta uma novidade! Então o Dillon, ele aceita participar dos testes e simplesmente passa em todos, né, surpreendendo a galera. Então os Rangers chegam e chamam o Dillon pra entrar no time. Só que antes o Dillon pergunta se ele pode escolher a sua própria cor. E adivinha a cor que o Dillon escolheu? Justamente a cor preta. E eu confesso pra vocês, tá, que eu talvez tenha sido um pouco injusto
justo com o meu ranking dos Power Rangers da cor preta que eu postei aqui, né? Do pior ao melhor. Eu coloquei o Dillon, acho que em 11º. Eu vou refazer depois essa lista porque ele tá mais à frente. Com certeza tá mais à frente, é que eu não lembrava o quão absurdo ele era em RPM. E calma que já vou retornar pro Zig porque ele tá tendo alguns inimigos lá na prisão. Calma. Eu posso escolher a minha cor? E cara, uma coisa importante a perceber sobre RPM é que ela deveria ser a última temporada já produzida na mesma linha de No Espaço e Força Animal por uma série de razões, né? E entre as quais, a menos importante foi o fato de que a Nova Zelândia, onde a série foi filmada desde Tempestade Ninja, estava aumentando o preço das licenças de filmagem. Ou seja, as coisas não estavam nada fáceis para a produção dos Power Rangers. Mas no final é claro que deu tudo certo, né? Impressionante. Afinal, o Dillon, ele tem a chance, né, de se tornar o Ranger preto, mas mesmo depois de passar em todos os testes, ele ainda não quer. Porém, depois de perceber que pode proteger os outros com poder, ele aceita o papel, mas ainda tem alguns obstáculos a superar. Então o Dillon, ele de fato aceita o seu manto como Ranger preto, mas com uma condição: que eles libertem o Zig da cela em que ele tá. Como? Por quê? Então os Rangers mostram a Dillon, né, a garagem, e o Dr. K explica a criação dos poderes dos Rangers, né? Ou seja, eles estavam criando armaduras especiais que poderiam aumentar a habilidade dos soldados. E durante essa pesquisa, eles descobriram uma poderosa rede de energia que conectava todos os seres vivos. Isso é um pouco pesado, né não? E algo também que pode nos conectar aqui é a voadora no like embaixo, cara. Aproveita que a gente tem muita história de RPM pra contar. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o Tio Geek lá no Insta, tá? @LucasMGeek. Tô trocando ideia com vocês, tô seguindo vocês de volta. Tem muita coisa exclusiva lá no meu Insta. E aproveita também, comenta embaixo qual a próxima temporada dos Rangers que vocês gostariam que o Tio Geek trouxesse um especial, um resumo aqui para o Mundo Geek. É o que? É Fúria da Selva? É Galáxia Perdida? É Power Rangers no Espaço? Comenta embaixo, que eu vou selecionar os comentários e ver qual a melhor opção no momento para este canal. Nice. Porém, de repente, o Dillon, ele estava dormindo e do nada ele teve um pesadelo com alguém do seu passado. Porém, os Rangers são alertados, né, sobre um ataque de Vengix e percebem que Dillon fugiu com o carro do Scott. Ou seja, o Dillon, ele queria se picar dali, mano, não queria ficar ali nem a pau. Aí os Rangers tomaram uma surra, apanharam feio, até que o Dillon mudou de ideia e foi ajudar a galera como Ranger preto. RPM! No final, eles chamam os Zords, né, destroem a criatura e o Dillon sai em câmera lenta, ao melhor estilo Bad Boy. Cara, sendo bem sincero, se não fosse o Dillon em RPM, o Zig, que a gente vai conhecer mais dele pra frente, seria o meu personagem favorito dessa temporada, o que é raro, né? Geralmente são as cores primárias dos Power Rangers, as principais, né, que é o que? É vermelho, amarelo e azul. E geralmente esses são os melhores personagens, mas nesse caso de RPM, são os personagens secundários que são os melhores. Zig e o Dillon. E aí, qual é o seu personagem favorito? Por muito tempo, pra mim, foi o Zig, cara. Mas revendo a RPM, talvez seja o Dillon. Comenta aí, qual é o seu personagem favorito dessa temporada? Essa é a pergunta de $1 milhão. E com isso, os Rangers começaram a procurar um candidato para o manto do Ranger Verde, e após testar vários candidatos interessantes, né, sob os cuidados do Zig, eles simplesmente desistiram, porque não acharam ninguém. Porém, depois que o passado de Zig o persegue, ou seja, o Bob e a dívida que o Zig tem com ele, o Zig encontra uma jovem que parece perfeita. Simplesmente a Tenaya 7 disfarçada que quer se tornar Ranger Verde para destruir os Rangers, usando os poderes da série Verde contra os Rangers. Essa vai ser a minha melhor vigarice. E aí rolou o maior cacete armado, dedo no rabo, gritaria, a Tenaya se revelou, aí começou a correr atrás dos Rangers, foi atrás do Zig, né, porque o Zig tava com o morfador verde e a Tenaya queria esse negócio pra poder invadir internamente os Rangers. Aí foi uma correria do cacete, aí depois no final o Zig teve que se transformar no Power Ranger verde pra poder salvar sua própria pele. Confusão da poxa. Eu sou um Power Ranger! No final das contas, todos os Rangers se unem no Megazord, né, pra destruir a criatura, e obviamente que eles conseguem, né. Porém, de volta à base, o Dillon e o Zig revelam a identidade do Ranger Verde, né, pros demais, e a galera não gostou muito da ideia, né. Porém, o DNA do Zig agora está ligado ao morfador, então não há nada que alguém possa fazer sobre isso. Ele é o Ranger Verde e ponto final. Eu já ouvi, mas não acredito. E com isso, Dillon, ele tenta aprender como usar seu escudo de invencibilidade, né, para dominar ainda mais os seus poderes. Porém, o Dr. K, que era o computador ainda, exige que Dillon tenha fé absoluta de que o escudo irá protegê-lo. Porém, mais tarde, Tenaya 7 tenta derrubar o escudo de Corinto e rola o maior quebra-pau. É sempre assim. Eventualmente, o Dillon, ele começa a usar a fé absoluta, né, conforme as instruções do Dr. K, para que seu escudo de invencibilidade funcione com sucesso contra uma das explosões da mão de Tenaya, né. Então, Dillon e Zig usam seus ordens pela primeira
primeira vez pra poder ajudar a galera. E assim, a gente gosta do Zig, ele é engraçadinho e tal, mas ele é meio esquizofrênico também, né? Ele tem esses ataques do nada. Como é que é? Eu vou acabar com a raça de vocês! Que é? Vem cá, irmão! Que é? Essas crises que muitas pessoas têm com o uso de drogas psicoativas. E no final do episódio, simplesmente o Dr. K, que até então era o mentor, o computador dos Power Rangers, ele revela a sua verdadeira identidade. Ou melhor dizendo, ela revela sua identidade. Olá, Rangers. Eu sou a Doutora K. O que foi? Acharam que eu era mais alto? Porém, Zig e o Dr. K se enfrentam enquanto ele passa por treinamento para dominar a habilidade de teletransporte de seus poderes, né? Tudo isso enquanto o monstro magnético Vengix lança um ataque à cidade. Só que o passado criminoso do Zig é revelado aos Rangers. Afinal, ele irritou os cartéis ao enviar suprimentos médicos do mercado negro para um orfanato. Só que essa mercadoria não era pro orfanato, e sim pros cartéis. Ou seja, o Zig ele simplesmente tinha uma dívida de 5 milhões de dólares com aquela galera. Principalmente o Fresno Bob, né? Que é aquele cara lá que segue o Zig durante toda a temporada atrás da grana que o Zig deve a ele. Tem uma dívida enorme. Peraí, olha, eu sei que isso provavelmente não é bom, eu sei que isso não parece bom, eu sei. Então a Doutora K surge da base para salvá-lo, né, de ser executado pelos mafiosos, e a partir daí começa uma relação interessante entre a Doutora K e o Zig, né? É uma relação de idas e vindas, ela não admite, ele também não admite muito bem, eles tentam ser amigos, mas no fundo tem coisa a mais além de amigos, mas calma que já já a gente vai ver o desenrolar dessa treta aí. Me dá uma boa razão pra nós dois não sermos amigos. Não gosto de você. Então a partir daí a gente meio que começa um mini arco de personagens que vai contar o passado de cada um dos personagens principais de RPM, né? Não só dos Rangers, como principalmente da Doutora K, que pra mim foi talvez o episódio mais importante dessa temporada de RPM. É quando tem um grande plot, a grande revelação, e a gente entende por que tá rolando todo esse caos de Corinto, de vírus Vengix, como que esse vírus se espalhou, a gente vai conhecer agora. Afinal, depois de afastar um esquadrão dos moedores, né, que eram os NPCs da temporada, Zig e Dillon tentam invocar o Croc, mas ele fica fora de controle e requer tecnologia rara, né, que só Scott conhece. Então Scott sai sozinho pro deserto e tenta pegar a peça dos destroços do avião do seu irmão. Mas então o mais novo Attack Boot, ele surge fazendo com que o Scott seja salvo por seu pai, o Coronel Truman. Isso tudo é muito comovente. Então o Scott entrega a Doutora K a peça do motor, permitindo que Zig e Dillon formassem o Volvemax Megazord pela primeira vez e destruíssem o Attack Bolt. No final, o Coronel Truman, ele lê a carta, né, de recomendação de achados e perdidos de Marcos, que aponta as habilidades do Scott, né? Marcos esse que era justamente o irmão do Scott, filho do Truman, que infelizmente já se foi tragicamente. Solidão. Sendo que essa história de fundo, né, do passado, do Scott com o Marcos, lembra outra história também de outros irmãos Rangers vermelhos, que é justamente o Léo e o Mike de Galáxia Perdida. Afinal, ambos os Rangers vermelhos se sentiram inferiores aos seus irmãos mais velhos, e ambos os irmãos mais velhos aparentemente foram destruídos nas mãos do inimigo, cara. Olha, a situação parece meio chocante. Porém, a Tenaya 7 ataca Corinto, né, com o Bomb Boot, enquanto os Rangers e a Doutora K respondem às perguntas de alguns alunos, né, fazendo Summer se lembrar do seu passado como uma adolescente rica e mimada. Então os Rangers lutam e destroem, né, o Boom Boot, apenas para descobrir que ele é uma isca e que Tenaya 7 foi em busca de um raro diamante negro que pertencia aos pais da Summer. E depois de derrotar a Tenaya 7, a Summer diz aos outros Rangers que prometeu aos seus pais que ela iria se casar, cara, caso eles lhe dessem um espaço para se tornar temporariamente uma Ranger até algum momento em que ela fosse levada para casa, né? Só que aí os pais da Summer, eles aparecem e dizem que tá na hora, minha filha. Summer, tá na hora de você casar, porque a casa caiu. A gente tá sem dinheiro, nossa família está falida e você precisa casar com aquele cara rico também, que é o tal do Winchester lá. Eles estão falidos. Eu prometi que ia me casar. Querida, eu sinto muito. Mas agora é hora de lembrar quem você realmente é. Então Dillon e Scott ainda estão discutindo, né, se Summer está ou não tomando a decisão certa ao concordar com o casamento, mas tudo isso para poder conseguir o diamante e mantê-lo protegido da Tenaya 7, né? E mais uma vez a Doutora K, que é outra excelente personagem, talvez top 3 melhores personagens dessa temporada, ela aparece e no modo sincero, né? No mais puro modo sincero. Ranger Operador Série Amarela, você está realmente radiante. Verdade, você acha? Não. O detalhe é que o Flynn nesse episódio ele fez o maior questionamento de toda a história dos Power Rangers. Qualquer fã de Power Rangers um dia já se perguntou isso aí. Quando morfamos, tem certeza de que é 100% necessário gritar RPM e engrenar assim a plenos pulmões? Isso aí é uma questão importante, ó. Bater uma salva de palma aqui pro profissional.
E cara, uma curiosidade bem curiosa é que essa foi simplesmente a segunda vez na história dos Power Rangers até então, né, em RPM, que a gente viu um casamento em tela, porque a primeira vez foi com a Rita e o Lord Zed lá na segunda temporada de Mighty Morphin, e depois daquilo não teve mais, só foi agora aqui. Isso já tinha acontecido. Porém, um flashback, né, depois que Summer é abandonada no deserto em seu aniversário pelas suas amigas, o mordomo Andrews a encontra e ajuda a se aproximar de Corinto antes de ser atacada pelos bichos, né. Infelizmente o Sr. Andrews, ele acaba morrendo, mas diz a Summer pra continuar e que ele acredita muito nela, velho. E outra curiosidade bem curiosa também é que pela primeira vez na história da franquia Power Rangers em RPM, simplesmente vimos um cadáver humano, assim, em tela. Primeira vez. Coitado do mordomo Andrews, né, mano? Ele carregou a menina, ele fez tudo pela menina, acreditava nela. 1 minuto de silêncio em homenagem ao Sr. Andrews. Desculpa, não temos 1 minuto. Solidão. Então o Scott, né, conta aos pais da Summer sobre a nova Summer e como ela o salvou depois que os pais dela chegaram a Corinto, né. Porém, Tenaya 7 tenta fortalecer o diamante no casamento, mas a Summer entende o plano de Tenaya e com a ajuda da Dra. K, a Summer e os guardas conseguiram derrotar a Tenaya. É nesse momento que rola o Hadouken! E no final das contas, obviamente, os pais da Summer entenderam o que sua filha se tornou e que ela era importante agora lá pra galera do RPM e disse que ela não precisava mais se casar. Ou seja, eles vão continuar falidos e sem dinheiro, né? Mas, enfim, você não precisa casar, minha filha. E por que isso é relevante? Porém, o mau funcionamento das habilidades especiais do Ranger Azul faz com que Flynn seja afastado enquanto os outros Rangers enfrentam o Tenaya 7 e seus capangas, né? Cara, tadinho do Ranger Azul, né? A gente brinca, zoa, mas realmente ninguém dá bola pra ele. Até a própria série. Os personagens da série estão nem aí pra ele. Ora, o que você quer que eu faça? Nada, Ranger Azul. Absolutamente nada. Acha que dá conta disso? Cara, eu sou um merda, meu irmão. Porém, enquanto a Dra. K encontra uma solução, Flynn relembra sua vida antes do ataque de Vengeance, né? E como ele se tornou o Ranger Azul. E aí tem os flashbacks do dia do ataque, que ele dirigiu o ônibus, que ele salvou a galera, deixou o papai orgulhoso. Ou seja, a cartilha padrão do super-herói. Uma pena que depois disso o personagem dele se tornou, sei lá, meio água com salsicha, sabe? Não é que ele é chato, ele é um bom personagem, heróico e tal, mas Maravilha. Porém, ao tentar superar um problema de energia com a nova configuração Zord dos Rangers, a Dra. K é assombrada por memórias de sua infância enquanto ela era mantida em um lugar chamado Sopa do Alfabeto. E é justamente neste episódio da Dra. K que a gente tem talvez o momento mais importante da temporada de RPM. É aqui que a gente vai entender como que todo esse dedo no rabo e gritaria começou. Essa confusão de vírus Vengeance, né? Como que esse vírus se espalhou, por que o Corinto tá acontecendo. Você tá de brincadeira. Porque nesse episódio, meus amigos, a gente descobriu que o verdadeiro vilão, o grande antagonista de toda essa confusão, não é o Vengeance, não é o vírus, e sim a pessoa que criou esse vírus, quem comandou o vírus. Porque a Sopa do Alfabeto era uma instalação governamental altamente secreta e moralmente corrupta que sequestrava jovens gênios, crianças prodígios e utilizava suas habilidades para fazer várias aplicações militares. E eles são indiretamente responsáveis pelos eventos de Power Rangers RPM, né? Tornando-os assim os principais antagonistas da série. Isso não faz o menor sentido. Olha só, pessoal, desculpa, tá? Porque algum tempo depois de sua fundação, 2 agentes da Sopa do Alfabeto estavam vasculhando as ruas de Boston, né, Massachusetts, quando encontraram uma menina de 5 anos escrevendo equações avançadas, né, mostrando uma inteligência prodígio em matemática e ciências. Os agentes então a sequestraram, né, para fins ilícitos, e com o passar dos anos a garota cresceu e adquiriu um intelecto nível genial e ficou conhecida como a Dra. K, especialista em robótica e inteligência artificial, cara. Essa não. Então a Dra. K foi coagida a trabalhar 24 horas por dia na Sopa do Alfabeto enquanto ela crescia, né, a ponto de não ter habilidades sociais e mal conseguir expressar suas emoções, além de ser incapaz de lembrar seu nome verdadeiro, velho. É por isso que a Dra. K hoje em dia ela é toda sincera, né, toda meio travada assim, ela não sabe socializar com a galera, não entende muito de emoções e sentimentos, porque ela não teve essa criação no passado. Desde que ela tinha 5 anos de idade, ela viveu dentro de uma caixa criando coisa pro governo, secreta, ilícita. Coitada da Dra. K, mas ela é muito engraçada, né, o jeito sincero dela é engraçado demais. Sendo que naquela época a Dra. K fez amizade com 2 gêmeos adolescentes geneticamente modificados, chamados de Jin e Gemma, cujo desenvolvimento foi tão prejudicado que eles terminaram as frases um do outro, cara. Pois é, eles não conseguiam completar uma frase sozinho. Ela falava uma parte e ele a outra, mas calma que já a gente vai chegar nesse arco de Jin e Gemma. Olha, doutor, esse suspense tá acabando comigo. Sendo que 2 das principais criações, né, do Alphabet Soap foram o projeto Vengeance, que é um vírus de computador senciente que foi usado para se infiltrar em código
códigos militares secretos, e o projeto Ranger, né, que era uma tentativa de fabricar trajes robóticos exoesqueléticos para ampliar a força humana e velocidade. Ou seja, em resumo, foi a Doutora K quem criou o vírus Vengix. Só que ela não fazia ideia do que acontecia, ela criou pro governo, não pra ela. Pô, velho. Entendeu agora? Eventualmente, a Doutora K descobriu que ela e as outras cobaias estavam sendo mantidos em cativeiro praticamente, então ela liberou o vírus Vengix nos servidores da instalação, planejando desabilitar a segurança para que ela pudesse escapar com Jean e Gemma. Porém, infelizmente, antes que a K pudesse instalar um firewall, né, para evitar que o Vengix se espalhasse para fora do Alphabet Soap, os supervisores da instalação perceberam o que ela estava fazendo e capturaram o trio. Só que não deu tempo dela fazer o firewall. E aí o Vengix se libertou e aconteceu todo esse dedo no rabo e gritaria que a gente viu na série. O quê? Ou seja, em 3 anos o Vengix infectou todos os computadores do mundo e construiu um exército de robôs imparável que usou para levar a raça humana à beira da extinção. Vengix então atacou a instalação do Alphabet Soap, né, com seus drones de ataque, destruindo-a e matando todo o pessoal do prédio, né, o que tornou a organização inexistente. E detalhe que o coronel e nenhum dos outros Rangers sabem sobre isso, né? Ninguém tem ideia que foi a senhora K que inocentemente liberou o Vengix para tentar salvar sua própria pele. Ou seja, essa é a primeira vez na história da franquia que o vilão é uma criação dos mentores, nesse caso, da grande mentora, a senhorita K, dos Rangers. Que loucura! Claro, sem problema. E com isso, né, Dillon sonha com seu passado quando os Rangers são chamados à ação, pois o Vengix enviou vários monstros, né, desgastando os Rangers, e o Dillon deve tomar uma decisão importante ao confrontar o monstro com suas memórias roubadas, né? Acontece que o bicho medonho, né, com cabecinha, chamado Setbot, diz ao Dillon que ele ainda tem as memórias do Dillon. Ele o chama de sujeito D44 e diz que suas modificações não estão completas, mas pode consertar isso. O Dillon então está prestes a atirar, mas ele diz que se atirar, perderá todas as suas memórias. Mas no final das contas, o Dillon esqueceu esse lance do passado dele, ele não quer mais se lembrar de nada e foi lá ajudar os Rangers. Mas obviamente o passado vai voltar a atormentar o coitado do Dillon, né? Não tem como, é um traumatizado, coitado. Algum sonho bom? Eu tô tendo um agora. Boy. Só que lá no laboratório a Doutora K examina o Dillon e diz a eles que o Attack Boot transmitiu um código de iniciação para o braço do Dillon, ativando um vírus que estava adormecido em sua robótica implantada. Ou seja, a maquinária reiniciou um processo de autogeração e o vírus continuará crescendo até dominar o Dillon completamente. Pra mim isso não é vida não. Porém os Rangers, eles são chamados à ação novamente, né, porque a Tenaya 7 ela estava aprontando junto com os NPCs lá. Porém a Tenaya 7 ela conseguiu implantar um chip, né, aqui na nuca do Dillon e fez com que o Vengix tivesse controle total sobre o corpo do Dillon. Estou lascado. E a gente tem simplesmente um Dillon possuído, ele que já é brabo, badass, bad boy, contra os Power Rangers, irmão. Um Dillon possuído contra os Power Rangers merece aqui o primeiro fight. E enquanto ele tenta deixar a cidade, Dillon se vê acorrentado pelo Scott, deixando o resto dos Rangers procurando os meios para ajudá-lo, né? Porém o vírus voltou a atacar o Dillon e ele meteu a porrada dos Rangers de novo, né? A Summer e o Scott tentam controlar o Dillon e a Doutora K olha horrorizada e começa a inserir o código no computador, né? Ela pressiona Enter e o Dillon cai no chão e o dispositivo de aceleração aparentemente é desativado, né? Os Rangers se reúnem em torno do Dillon, que pergunta o que aconteceu. E aí a Doutora K ela simplesmente chega pros Rangers e joga toda a caca no ventilador. Ela revela que foi ela quem criou o vírus Vengix, que ela que colocou a senha lá, né, da base Vengix. Foi ela revelou tudo. O que aconteceu é que eu consegui o código base para o vírus Vengix. Eu sei porque fui eu que o criei. E com isso, né, o Dillon procura descobrir mais sobre seu passado viajando para Omega City com os outros Rangers no veículo Go-Onger. A pergunta que não quer calar é: o que o Dillon estava pensando nesse momento? Dillon, no que você está pensando agora? Suco de maracujá! Porém, eles foram desviados quando o Vengix se baixa em um bot de ataque de geração 13 e simplesmente cria uma forma robótica pelona, né, velho? Ou seja, finalmente iremos ver o Vengix em ação. Ele fez um download dele mesmo em um outro bicho e agora ele vai pra porradaria contra os Rangers. Fiz o download de mim mesmo para este corpo. Então eu vou poder destruir os Power Rangers com minhas próprias mãos. E obviamente, pô, o Vengix no modo robô merece aqui um fight.
Porém, quando as coisas ficaram ruins para os Power Rangers, 2 novos e desconhecidos Rangers apareceram para ajudar, olha só. No final eles desapareceram, deixando os 5 Rangers maravilhados com suas identidades. E aí, quem serão esses 2 Rangers que completam a frase um do outro, que a gente já viu no passado da Doutora K? Pô, tá muito na cara isso aí. Pegou ele legal. Tá com fome? Muita. Eu também. Vamos embora daqui! Porém, é claro que o Vengix, ele sobreviveu ao ataque, né? Afinal, ele é um vírus imortal praticamente. E cara, uma curiosidade bem curiosa é que a cena mais difícil de ser filmada de acordo com a maioria do elenco foi justamente a cena do Go Onger, né? Em que a equipe entrou em uma van sob o sol quente e quando pediram pra tirar as jaquetas, eles disseram que não, pois isso estragaria a foto. Mas calma que já já a gente vai ver mais sobre os bastidores de Power Rangers RPM, porque tem um episódio dedicado somente a isso, tá? Tem um episódio onde eles mostram justamente por trás das câmeras o que acontece nos bastidores. Isso é bem legal. É o melhor episódio talvez da temporada. Excelente! Adorei! E o Dillon, ele segue dando em cima da Summer. Sabiam disso? Porque tem meio que esse arcozinho dos dois e gostarem um do outro e tal. Só que dessa vez o Dillon, ele foi direto ao assunto. Ele partiu pro abate. Se é pra relaxar, podemos tentar em um lugar mais reservado. Berto ficou perplexo com o tamanho. E com isso, os Rangers chegam a Omega City apenas para descobrir que tudo foi uma armadilha preparada por Vengix. E ao tentarem escapar, eles são emboscados e oprimidos pelas forças de Vengix, mas são salvos pelos Rangers Gold e Silver, que dessa vez lutam pessoalmente contra os bichos, né? Então os Rangers juntos eles conseguem derrotar a criatura, eles retornam para o QG, onde os Rangers Gold e Silver revelam suas verdadeiras identidades. E é justamente os gêmeos lá, cara, da Doutora K que ela conhecia no passado, né, Jen e Gemma. Olha eles aí. Gemma. Não me diga. E só pra vocês terem uma ideia, cara, esse foi o último episódio escrito pelo Ed Guzelian, porque a Disney o demitiu devido a atrasos no roteiro. Isso fez com que muitas ideias do Ed, né, pro fim de RPM fossem descartadas. Cara, sinceramente, você tem a oportunidade de trabalhar em uma temporada dos Power Rangers e você atrasa os roteiros. Como assim você atrasa? Quer dizer que você tem coisa mais importante na sua vida do que escrever um episódio de Power Ranger? É, cara. Eu também não sei. E com isso, Scott decide se juntar a Jen e Gemma, né, em uma abordagem mais ofensiva na batalha contra a Vengix, e o Coronel Truman adota suas táticas habituais de defender a cidade e acaba prendendo todos lá dentro, enquanto um bote Vengix suga todo o ar da cidade. Então os Rangers restantes escapam mortalmente de Corinto e se reagrupam com Scott para salvar a cidade. Aí rola o maior dedo no rabo gritaria, a Tenaya 7 aparece e treta com os Rangers de novo, rola um cacete armado até que o Vengix faz o download do seu Vulcan Boot e os outros Rangers chegam a tempo com os Zords, cara. Então a Doutora K, ela envia, né, os Zords lá dos gêmeos e eles se juntam, né, os Zords do Jen e Gemma, junto com os dos Rangers, e eles derrotam o bicho. Cara, esse Megazord é muito apelão, tá? Fascinante. E com isso, Dillon ouve Jen e Gemma, né, cantarolando uma música idêntica à de seu relógio de bolso. Então eles informam que aprenderam com uma garota cega com quem fizeram amizade em um campo de trabalho de Vengix e que a melodia veio de um relógio de bolso pertencente ao irmão da garota. E cara, assim, eu entendo, tá, que esses gêmeos eles passaram por muita dificuldade no passado, né, assim, eles foram geneticamente modificados, a Doutora K teve dificuldades também, então é compreensível eles serem insuportáveis nos dias de hoje, porque, rapaz, você tem que ter paciência, viu? Pra aguentar esses dois, um complementando a frase do outro, chega uma hora que não dá. Puxa, eles explodiram! Nós nunca vimos. Oi, nós só conversávamos Com ela por um buraco bem pequeno. Na parede. Ah, ela era tão legal. Então o Dillon, convencido de que sua irmã ainda está lá, monta uma tentativa de resgate, né, com Summer e Zig, enquanto Scott e Flynn tentam conter um perigo que é o novo robô de ataque, né? Porém, infelizmente, o Dillon, ele não encontrou nada no local. Sua irmãzinha não estava lá. Esquece, nunca vai dar certo. Porém, a Doutora K revelou aos Rangers de que o Vengix, ele está construindo uma arma do juízo final, que vai acabar com a Zorra toda, e eles precisam voltar para as instalações. Ou seja, mais uma chance aí pro Dillon achar sua irmã. Isso não é só um robô ataque. É uma máquina de destruição. Então o Dillon tenta encontrar sua irmã novamente antes que seja tarde demais, né? Porém, Dillon descobre que ele, Summer, Jen e Gemma estão na cela de sua irmã. Só que aí o prédio começou a desmoronar, os Rangers conseguiram dar conta do novo bicho do Vengix, né, que tinha atacado Corinto, e por pouco Dillon e Summer não se beijaram nesse episódio, né? Tá proibido alguém se beijar em Power Ranger, né? Assim, não dá. Não pode. Sempre tem que acontecer alguma coisa, cai um dilúvio na hora do beijo, uma água.
Então a Summer, ela vê a chave que pertencia à irmã do Dylan na fábrica do Venjix, que corresponde à chave que o Dylan tinha. Porém, o lema de Jen e Gemma, né, de explodir as coisas e fazer perguntas depois, está ficando fora de controle, né? Então eles seguem uma trilha que acham que pode levar ao Palácio Venjix e acabam caindo em uma armadilha. No final das contas, eles tiveram, né, que aprender a trabalhar juntos com os outros Rangers e ainda formaram uma nova configuração do Megazord, né, chamada de Skyrev Megazord, e destruíram os bichos. Não, isso é genial, Inclusive, o Dylan, nesse episódio, ele tava poucas ideias com o Zig, né? Ele não queria saber de ninguém, não. Estressado, cara. Deixa eu tentar, eu sou mecânico, posso Olha conseguir. aqui, se eu quiser a sua ajuda, eu peço. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Calma, Que é isso, Moreno? Você não é assim, tem a calma, Moreno. Porém, na tentativa de impressionar o seu pai, o Scott faz uma viagem imprudente até o deserto e ele e Jen tropeçam em prisioneiros humanos e sua viagem de campo se transforma em uma missão de resgate, né? Então o Venjix, ele testa, né, sua nova e aprimorada forma robótica, só que o seu novo corpo não resiste muito bem aos Rangers, né? Os Rangers descem um cacete no Venjix. Isso foi super irado! Então o Scott, né, ele fala com o Dylan sobre o campo de prisioneiros de Venjix, onde os humanos são infectados com o vírus Venjix e eles fazem híbridos humanos como Dylan e sua irmã perdida. Ou seja, o Dylan, ele não é o único híbrido nessa brincadeira. Tem uma galera, meu irmão, que é esse negócio aí. A gente vai ver mais pro final da temporada, que vai ser uma gritaria absurda. Então, há outros como eu. Só que pela primeira vez, Jen e Gemma se separaram. Só que a Gemma acredita no que o Flynn pode fazer juntos, né? Eles trabalham em um Road Attack Zord paralelo, porém com todos os recursos esgotados, a Doutora K precisa confiar na tecnologia não testada e usá-la para poder destruir o bote de ataque mais recente do Venjix, né? E no final, é claro que eles conseguiram. Ou seja, esse episódio ensina a Doutora K a não desprezar os outros quando eles tentam aumentar o arsenal do RPM, né? E de novo, o coitado do Flynn tomando de graça. Ninguém respeita o Ranger Azul. A partir de agora ele é meu Ranger favorito, vou defender ele com unhas e dentes. Impedimento? Atualizar e melhorar aparelhos mecânicos é o que eu faço, é minha profissão. Sabia que eu mesma corto meu cabelo com a mão esquerda? Mas ainda assim sou esperto o suficiente para saber que como cabeleireiro eu seria um completo desastre. Engraçado como funciona. Porém, de repente, né, o novo bote de ataque do Venjix químico, ele simplesmente ataca a cidade e todos os homens, eles caem em um sono profundo. Ele libera um gás e todos os homens da cidade começam a dormir. É loucura aí. Então agora as mulheres de Corinto, né, lideradas pela Summer, têm que trabalhar juntas e salvar o dia, né? Sendo que em paralelo a Doutora K trabalha em um antídoto para despertar os homens da cidade do Corinto e no final é claro que eles conseguem, né? É Power Ranger. E detalhe que nesse episódio foi revelado que o Venjix, ele guarda um grande segredo da Tenaya 7. E ó, rapaz, faz um link com uma coisa aí com a outra, que vocês vão chegar na conclusão. Vocês não sabem quanto tempo eu esperei. E detalhe que o Zig, ele disse que sonhou que ele estava tendo um encontro com a Doutora K. Ou seja, essa é a terceira vez já em RPM, no meio da temporada, que a gente tem pelo menos 3 interesses românticos implícitos, né? Afinal, a gente tem Summer e Dylan e o interesse mais sutil e muito menos explorado entre Flynn e a Gemma no episódio anterior. Tá bom. Porém, finalmente chegamos no meu episódio favorito de RPM, que é um negócio que toda criança sempre teve curiosidade, que é pra saber os bastidores de Power Rangers, como que eles fazem as coisas, as acrobacias, como é que é gravado, as explosões, tudo isso a gente vai ver agora. Eles dedicaram um episódio somente pra isso, velho. Sendo que o Zig, que deve ser o melhor personagem junto com o Dylan de RPM, ou pelo menos é o mais carismático, mais engraçado, ele é quem comanda esse episódio. Ele quebra a quarta parede o tempo todo, ele explica o que tá acontecendo nas cenas. Mano, é demais esse episódio. Zig te assustou, né? Então eles mostram como são feitas as manobras com os carros, os ângulos de câmeras, as acrobacias, os ensaios, treinamento físico, o uso do fundo verde e também as explosões. Porque pra quem não sabe, e isso daí eu não sabia, eu confesso pra vocês, eles realmente explodem as coisas. Assim, obviamente tem algumas cenas que são CGI, mas na maioria das cenas que aparecem aqueles fogos atrás dos Rangers e tal, aquilo é de verdade, mano. Eles explodem de verdade. Preparar! Ação! Explodir! Sendo que essa foi a primeira e única vez que os Rangers quebraram a quarta parede e falaram com o público, né? E também o único episódio que leva os espectadores aos bastidores, cara. E corta pros caras passando um calor miserável e tendo que usar jaqueta no meio de um sol quente. Aí vai achar que trabalhar como Power Ranger é fácil? Pessoal, eu posso ir primeiro, vocês sabem, vou deixar vocês mais à vontade. Eu não estou suportando mais. E é óbvio que no final do episódio tivemos os famosos bloopers, né? Os erros de gravação. Solta aí. Solta aí. Prontos! Pronto! Pronto!
Porém, de volta aos negócios, a partir de agora rola o maior dedo no rabo e gritaria, né? Isso porque uma tecnologia não testada é encontrada em um depósito lá no Sopa de Alfabeto. Então o Coronel Truman tenta manter a tecnologia de Vengix e se depara com um vídeo que aponta que a Doutora K foi a responsável pelo início do vírus Vengix. Doutora K está presa por traição. Estou lascado. Ou seja, o Sr. Truman agora ele quer prender a Doutora K, e é exatamente isso que ele faz. Lascou Bahia, a mentora dos Rangers que dá cobertura pra galera tá presa. Se virem agora sozinhos os Power Rangers. Então o Coronel Truman, ele deseja prender a Doutora K, mas se ele fizer, ela não será capaz de ajudar os Rangers com a perigosa tecnologia Paleomax. E no final, ele libera a Doutora K, ela ajuda os Rangers e o Coronel Truman disse a eles que é hora de deixar o passado pra trás e olhar para o futuro. Rapaz, esquecer o passado e olhar pro futuro, alguém deveria falar isso aí pra diretoria do Barcelona, hein? Porque, ó, tá complicada a coisa ali, hein? Olha lá, Madrid. Tem alguma coisa errada. E detalhe que o capacete que o General Crunch ele encontra nos destroços do edifício Alphabet Soap é na verdade uma versão modificada do capacete de Operação Ultraveloz. Olha o easter egg aí, que inclusive comenta embaixo, é outra temporada interessante dos Power Rangers, que volta e meia eu vejo uma galera pedindo e tal. Será que vale a pena? Um especial de Operação Ultraveloz? Comenta embaixo se vale a pena. Se tiver uma galera aí querendo um feedback legal, eu faço. Eu entendi a referência. E com isso, né, o Shifter, ele ativa sua última criação planejada para ser o novo Vengix Bory, né? Porém, Tenaya o reprograma e o Attack Bot ataca o Vengix. Então o Shifter, ele é banido e começa a planejar sua vingança contra a Vengix e os Rangers. Ou seja, o cara ele se voltou contra a galera, velho. Isso não é nada bom. Porém, o Dillon, ele percebe que as duas teclas de seu relógio de bolso musical se encaixam para tocar outra música, a mesma que Tenaya 7 assobia. Então a Tenaya 7 é atingida, né, por lembranças de seu passado, e quando ela decide investigar por conta própria, a coitada descobre o que aconteceu. Ou seja, assim, a irmã perdida que o Dillon estava procurando durante todo esse tempo é, na verdade, a Tenaya 7. Pam, pam, pam. Pertence a gente. Você é minha irmã. Então o Dillon salva a Tenaya, os Rangers recuam contra o Shifter e o Dillon conta aos Rangers que ela é sua irmã. E no final a Tenaya apareceu no QG dos Rangers dizendo que a partir de agora ela faz parte dos mocinhos. Ela quer ajudar os Rangers e não quer mais saber do Vengix. E cara, detalhe que a atriz Adelaide Kane, né, que interpretou a Tenaya, revelou no Morphicon 2018 que arranhou a córnea por conta da areia no olho durante as filmagens da cena de luta e teve que ir pro pronto-socorro. Só que ela ficou muito irritada nesse dia, né, porque depois de receber gotas anestésicas, ela foi imediatamente mandada de volta pra continuar as filmagens de Power Rangers. As leis trabalhistas foram pro cacete com essa produção de Power Rangers. Demitiu o escritor porque ele tava demorando pra entregar os roteiros. Agora a mulher quase ficando cega, tem que voltar pra terminar a filmagem. Tá uma crise, hein? Bando de burguês, safado! Então a Tenaya 7 e Dillon vão ao Palácio Vengix, né, pra recuperar códigos pra parar um bot ataque. Então eles se infiltram no lugar, a Tenaya finge que ainda é do mal, eles prendem o Dillon propositalmente, mas tudo isso fazia parte de um plano, né? Pois eles conseguem roubar os códigos e a Doutora K agora pode configurar o RPM Ultrazord. Então rola o maior dedo no rabo e gritaria e os Rangers finalmente conseguem destruir o Hyper Boot, né? Porém a chave do Hyper Boot cai no chão e o General Shifter pega e absorve os poderes do Hyper Boot. É, meus amigos, esses caras não dão sossego, hein? Quando você pensa que eles foram derrotados, na verdade não foram. Eles sempre voltam. Por favor, pare de falar. Não, e detalhe que no meio dessa confusão, o Zig ainda queria pegar a irmã do Dillon. Queria pegar a Tenaya 7. Rapaz, tá complicado, hein? Aí, se liga, até que quando ela não tá quebrando a cara da gente, ela é um pitel, sabia? Aí, ela é minha irmã, tá? E com isso, um dos generais, o Kilobyte, né, lá do Vengix, ele simplesmente captura a Tenaya 7 antes dela se juntar aos Power Rangers. Porém, a busca de Dillon por Tenaya é suspensa quando o Scott está em apuros, né? O Scott foi baleado com uma chave que permite que Shifter o controle. Então os Rangers fazem o possível para salvar sua líder quando fica cara a cara com a nova Tenaya 15. Ou seja, a Tenaya foi reprogramada com uma única missão: servir o Vengix. Espero que todos vocês gostem de surpresas, porque eu tenho uma bem grande pra você. Boy. Então a Doutora K fabrica uma arma, né, cujos tiros podem tornar a Tenaya suscetível ao controle mental. Porém a Tenaya 15, né, lidera o novo bot, né, pra batalha, enquanto o Vengix ordena que o Kilobyte comece a construir um novo corpo pra ele, usando os restos mortais de Shifter, né, pra desespero do Kilobyte. Afinal, o Shifter foi destruído nesse episódio com os Megazords sem o Scott. Extraordinário. Porém o Scott eventualmente conseguiu sair do controle mental e ajudou os Rangers, né. Só que a Doutora K revela
revela que o vírus Vengix se espalhou por 40% do corpo do Dylan. Porém, assim que o vírus atingir 50% do corpo do Dylan, infelizmente o Vengix ele vai ter acesso total e já era pro Dylan. O vírus Vengix tomou conta de 40% do seu corpo. Pelos meus cálculos, quando atingir 50%, começará a perder o controle para o Vengix. Porém, é hora do Zig pagar os 5 milhões que ele deve ao Fresno Bob, né? Então a Tenaya 15 faz um acordo com o Fresno Bob, né, para lhe dar o Zig em troca de uma determinada caixa. Mas ao invés disso, ela atrai o Fresno Bob e Zig acaba salvando, né? No final das contas, o Bob e o Zig ficaram kits, porém agora o Vengix tem um novo corpo de um robô sinistrão, cara. Mestre Vengix. Porém, o Zig e a Senhorita K, né, eles saíram para um rolê, porque aparentemente um gosta do outro, só que do nada eles foram teletransportados para uma caverna e eles ficaram presos, né, porque o morfador do Zig não podia mais recarregar. A Doutora K não tava lá no computador, na base, então ela não podia fazer nada. Então agora os Rangers restantes precisam descobrir a senha do computador da Doutora K e recuperá-la, né. Então enquanto eles descobrem a senha do PC, e olha que eles tinham 5 tentativas, rola uma gravação de cápsula do tempo da Senhorita K para ser tocada apenas se o Vengix obtivesse a vitória absoluta, né. Mais ou menos isso. E no final é claro que eles conseguem salvar a Senhorita K e o Zig. Afinal, a senha do computador descoberto pela Summer era Zig. Isso daí não faz muito sentido, né? Porque como é que a doutora, mega inteligente, ela trabalha em uma operação ultra secreta, que é o RPM, ela tem uma senha chamada Zig. Assim, qualquer um pode descobrir isso aí. E detalhe que a Summer não revelou a senha da Doutora K aos outros Rangers nesse episódio, né? Mantendo o segredo sobre os sentimentos dela pelo Zig. Afinal, a Doutora K já havia feito o mesmo no passado com os sentimentos da Summer em relação ao Dylan. Tá, daí eu tenho que confessar, o roteiro de Power Rangers nesse momento foi safo. Foi muito inteligente, poucas pessoas perceberam isso. Valeu! Enquanto isso, né, o Kilobyte, ele tem um novo dispositivo. Ele liga pra Tenaya 15, né, pedindo ajuda, mas o Vengix ligou antes pra ela. Afinal, ele tem um novo ataque boot, que é o boot de energia de geração 12. Então o Vengix diz ao Kilobyte para ficar parado, dizendo que Tenaya, sendo parte humana, é necessário para lutar contra os humanos. Ou seja, geral se uniu, se juntou para poder invadir a cidade do Corinto e dar um ponto final a essa história, mas obviamente eles foram impedidos pelos Rangers, mas isso não é o final. Isso mesmo. Afinal, o vírus Vengix chegou a 51% no corpo do Dylan. Ou seja, o Vengix pode ter controle dos pensamentos do Dylan a partir de agora, né? Porém, a Doutora K construiu um antídoto que pode tanto destruir quanto curar o Dylan. Só que esse antídoto, ele não foi testado, é algo experimental, ou seja, pode tanto ajudar o Dylan como pode fatalmente acabar com a vida dele. É uma faca de dois gumes. Você vai tentar a sorte, pílula azul ou vermelha? Por que não tenta? Porém, a Doutora K fez uma varredura e descobriu que os híbridos estão por toda parte e que uma onda magnética seria enviada. Então o Vengix ficou pé da vida, né, com o Kilobyte por ativar o Higgs e o joga no chão e diz para ele sair de vista, sendo que o Vengix disse a Tenaya para destruir o Kilobyte assim que eles assumissem o controle da cidade. Isso é impossível. Então lá em Corinto, Tenaya nocauteia um soldado e abre a maleta, né, acionando o aparelho. E tudo isso com uma contagem regressiva. Só que o pior aconteceu, né? Todos os soldados de Corinto agora são híbridos e o Vengix chega no QG dos Rangers e diz que o Coronel Truman trabalha pra ele agora. Você é o coronel, eu presumo. Trabalha pra mim agora. Então, quando uma onda magnética corta a eletricidade de Corinto, os Rangers ficam vulneráveis ao ataque do exército de híbridos, porém o Zig embarca em uma missão solo, né, para resgatar a Doutora K, que foi sequestrada por Vengix, enquanto o Vengix simplesmente excluiu 2 Rangers, Jen e Gemma. Tá, eu posso não gostar deles dois porque eles são insuportáveis completando a frase um do outro, mas ele acabou com a vida desses dois, mano. Simplesmente... Não, isso não pode estar acontecendo. Nunca desistam. Solidão. E enquanto isso, né, o Hardroid Vengix dentro do corpo do Dylan começa a assumir o controle sobre ele e o cara fica malucão, né? Então a Tenaya voltou pro lado do bem, graças ao antídoto da Doutora K que o Dylan também tomou, e o Kilobyte foi destruído. Então saca só essa máquina. Porém, lá no laboratório destruído da Doutora K, os Rangers imploram, né, pra Tenaya ajudar a se infiltrar mais uma vez nas instalações do Vengix, afinal agora era a vida do Dylan que estava em perigo. O Dylan estava em coma, cara. Ou seja, a Doutora K diz que Vengix é um vírus e a melhor maneira de lidar com o vírus é criando outro vírus. Exatamente. Então a Doutora K recebe ordens de
desenvolver outro vírus, né, para combater o Vengix, que deve ser inserido no próprio Vengix para ser ativado, né? E a Tenaya concorda com o plano. E apesar de terem poucos membros, os Rangers restantes prometem seguir em frente antes que Vengix possa reagrupar seus exércitos, né? Então Jen e Gemma retornam com a ajuda da Doutora K e o Vengix finalmente é destruído quando Jen e Gemma destroem as vigas de suporte, né, do centro de comando e jogam o troço no Vengix. Ou seja, adeus, meu querido. Se você sobreviveu a esse negócio aí, que caiu meio que toneladas na cabeça dele. E pô, ele sobreviveu no final. Ou seja, a Terra agora está segura, né, para a humanidade viver e prosperar mais uma vez. Então Summer, Dillon e Tenaya decidem partir e deixar os Rangers. O Flynn, ele diz que ele e seu pai estão construindo novos sistemas de computadores para a cidade, e o Scott, Jen e Gemma decidiram entrar pro esquadrão, cara. Foi a coisa mais sensacional de todas. Então todos os Rangers devolvem seus morfadores, só que algo sinistro aconteceu. Uma luz vermelha apareceu no morfador do Scott. Uma luz parecida com o vírus Vengix. Pois é, de alguma forma o vírus sobreviveu no último episódio. Sendo que esse arco dessa luz do Vengix do morfador só seria resolvido 11 anos depois nos episódios finais de Power Rangers Morfagem Feroz. E caso vocês queiram, o Tio Geek também pode trazer um especial sobre a temporada da Morfagem Feroz, né? E aí a gente pode descobrir o que aconteceu com esse tal Vengix. Será que ele sobreviveu? Não sobreviveu? O que é que rolou? A gente pode descobrir isso com Morfagem Feroz, caso vocês queiram. Só comentário aí pra eu ver o feedback. Tá bom. E detalhe que esse foi o último episódio produzido enquanto a Disney detinha os direitos da franquia Power Rangers. Sendo que a Saban... Então não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, tá certo? Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo e valeu!